Na aula 14, seguiremos configurando o preset. Agora a gente vai trabalhar em cima das configurações do próprio sistema e também no tamanho que a imagem vai ficar, seja para ser impressa ou então para ser apresentada em meio digital. Na aula 14, a gente não vai trabalhar em cima de um modelo. Então é só abrir um arquivo novo do Sketch, tá? E a gente vai trabalhar em cima das opções aqui. Iremos trabalhar primeiramente na aba do sistema aqui, em System. Nessa aula a gente vai dar uma ênfase maior para aquelas que fazem uma diferença grande no processo de renderização. No material de apoio a gente vai um pouquinho mais aprofundado em cima de cada um desses fatores, tá? Aqui a gente vai falar então do limite de memória dinâmica aqui, certo? Que tem a ver com a memória RAM do computador de cada um. Então o que a gente tem que colocar aqui? Esse valor aqui ele vai ser maior ou menor de acordo com o computador de cada um. Tá? O que eu quero dizer com isso? O valor que tiver aqui é o limite máximo que o computador vai utilizar da sua memória RAM para renderizar a imagem ou a cena em si. Ou seja, se o meu computador tiver 4 GB de memória RAM, o valor que eu vou colocar aqui é 4.000. Se tiver 2 GB, 2.000 e assim vai. Tá? Então, se a gente tiver um valor muito baixo aqui, e durante os cálculos ali dos parâmetros do render, ele chegar a esse limite, aqui ele vai simplesmente ficar uma tela preta e não vai renderizar mais e vai travar tudo. Então, a gente tem que subir esse valor de acordo com a memória RAM de cada computador. E agora a pergunta, como que a gente descobre a memória RAM do nosso computador? Isso está lá em Sistema. Tá? Para quem não sabe encontrar, é só entrar e digitar aqui Sistema, certo? E ele já vai abrir aqui o painel de controle, Sistema. Então, no meu caso, eu tenho a memória RAM instalada aqui de 8 GB. Então, eu colocaria ali o valor de 8.000. Um valor bem maior do que o 1024, que é o original aqui quando eu abro o meu V-Ray. Esse render aqui, ou essa divisão do render aqui, da região do render, ele tem a ver com o tamanho daquele quadradinho que fica passando na tela quando a gente está renderizando. O nome daquele quadradinho é Bucket, tá? Então 32 é o tamanho, ele é um tamanho excelente para uma imagem bem detalhada como uma imagem interna. Se a gente quiser deixar um tempo menor no processo de renderização, eu tenho que aumentar esse valor aqui, só que consequentemente a imagem não vai ficar tão detalhada. Mas para uma cena externa, muito longe, por exemplo, que a gente só queira ver uma volumetria, a gente pode aumentar esses valores aqui. O restante a gente não vai conversar agora e vai ser apresentado em um futuro num curso de V-Ray avançado. Câmera a gente já viu, o environment a gente não vai ver agora, a gente vai ver mais à frente no curso. A gente vai ver mais à frente no curso e agora iremos estudar então o output. A gente pode escolher o tamanho da nossa imagem. Então assim, ó, uma imagem com 800 de largura por 600 de altura, ela vai gerar um render assim. Vamos fazer um teste aqui então. Certo? Um render quase quadrado aqui. Agora eu vou alterar esse valor aqui para 1000. Tá? Ou melhor dizendo, 1200. E vamos renderizar aqui novamente. Tá? Agora eu consigo ver que é exatamente o dobro. Então eu tenho o dobro de largura do que eu tenho em altura. Tá? E com isso a gente consegue visualizar outra coisa aqui. Aqui a gente tem o número 2. Por quê? Porque eu estou com o dobro aqui em relação, em proporção de um para o outro. Se eu quiser colocar um fator de 1,5 e não o dobro, ele já altera aqui a altura e mantém a largura, certo? Se eu quiser uma imagem 1 por 1, tá? Então eu tenho agora uma imagem quadrada. E se eu renderizar, eu vou ter então uma imagem quadrada. Perfeito? Se eu quiser então uma imagem num formato retrato e não paisagem, eu colocar aqui um valor de 0,75, então eu vou ter um valor inferior a 1, ou seja, ela não é mais quadrada e sim agora um retrato, ok? Então é assim que eu faço o ajuste de altura de imagem. Para ambientes externos é normal se utilizar o dobro. Então, 1200 por 600, por exemplo. Claro que essa imagem vai ter uma resolução baixa. Então, dependendo se for
para ser impresso numa folha 4, numa folha 3, num banner, enfim, a gente vai ter que aumentar bastante esse tamanho aqui a ponto de fazer uma imagem que não perca a resolução quando a gente for imprimir. Tá? Uma imagem que a gente costuma fazer aqui e fica uma ótima resolução é 1750 e aqui a gente ajusta conforme a nossa necessidade, pode ser 1,5, tá? Para ambientes externos, então, 2 e para ambientes internos 1,55 até 1,75. Outro ponto interessante aqui, eu posso escolher valores aleatórios aqui, ou então eu posso desmarcar essa opção e ele vai renderizar agora exatamente o tamanho da minha tela. Então é bom para a gente posicionar uma cena e conseguir fazer ela casar aqui com o meu monitor e eu vou renderizar exatamente aquilo que eu estou vendo. Vamos fazer um teste. Então tá aí, exatamente o tamanho da minha tela. Então se eu desmarcar aqui, eu não vou poder acessar esse parâmetro, ele vai renderizar aquilo que eu estou vendo no momento. Voltei. Se eu marcar aqui, ó, o Get View, ele vai capturar essa altura que eu tenho aqui e vai ajustar a largura que eu escolher. Então, se eu colocar aqui, certo? Ele vai capturar agora essa altura e vai ajustar a essa proporção aqui. Olha aqui, vou fazer um teste com esse valor aqui, aqui e assim vai. Então, ele já não mantém mais esse valor de 3.840 por 2.160 e sim ajustou a altura, a largura que eu escolhi a essa altura em proporção aqui. Então, assim eu consigo renderizar de acordo com a minha tela aqui, sem maiores problemas e não perder nada do que eu estou visualizando aqui. Se esse L estiver acionado aqui, eu não consigo utilizar o Get View aqui. Então, vou desmarcar. Se esse L estiver acionado aqui, eu não consigo acionar o Get View. Outro fator bem interessante, o Render Output. Com o Render Output, eu consigo, marcando essa opção aqui, escolher um lugar. Vamos salvar aqui na área de trabalho, teste. Como PNG, posso escolher outro formato, vou manter o PNG aqui, salvar. No momento que ele terminar o render, ele vai automaticamente salvar lá no desktop, certo? No lugar então que eu escolhi. Vou mudar aqui e render. Finalizou o render, agora eu vou lá. Está aqui, salvo em PNG, lá no meu desktop. Então, essa ferramenta é muito interessante caso a gente tenha trabalhado, por exemplo, a noite toda e fez uma cena, então viu, tá? E vai adicionar uma cena aqui. A gente pode marcar essa cena, apertar no render, mandar ele salvar e não vai correr o risco, por exemplo, de lá no fim, ou depois que ele tiver finalizado tudo, acabar a luz e eu perder aquilo que eu fiz, tá? Então, é uma segurança a mais. Se a gente fizer isso aqui também, ó, acionar esse botão aqui, agora a gente vai renderizar em sequência várias cenas. Então, vou criar mais outra cena aqui. Agora eu tenho duas cenas criadas, certo? E eu vou mandar ele renderizar e ele vai renderizar aonde, vamos escolher aqui, ó, agora um JPEG. JPEG, salvar. Eu vou fazer uma coisa. Aqui eu tenho a cena 1 e aqui eu vou ter a cena, ó, direito aqui em cima, update, certo? Cena 1 e cena 2, só para a gente conseguir visualizar a diferença de um para o outro. Voltando lá, marquei essa opção e agora eu vou renderizar. Detalhe, se eu apertar o Start Render, eu vou renderizar apenas a cena que eu estou olhando no momento, que é a 2. Se eu renderizar aqui com o BR, eu vou renderizar em sequência, certo? E aí sim eu vou ter salvo a cena 1 e a cena 2. Vamos lá? Ó, automaticamente ele já foi para a cena 1, está renderizando, salvou, e agora ele vai renderizar a cena 2. Ok? Vou lá no desktop e está aqui, cena 1 e cena 2, renderizados em sequência e salvos automaticamente no desktop com o BR. Então, vou desmarcar aqui.
Animação aqui nós não iremos estudar então, porque a gente não vai ver no curso. No curso a gente só vai trabalhar em cima de imagens estáticas, não em vídeos. E o último detalhe, então, são aqui em cima esses presets básicos aqui, ou pré-adaptados ou pré-configurados. A gente pode escolher se a gente vai querer uma câmera, tá? Ou exterior ou interior, vamos dizer que seja uma imagem externa. E a gente pode escolher a qualidade do nosso preset, a qualidade final de imagem. Então aqui, mas independente disso, a gente sempre vai trabalhar em cima de uma configuração e todos esses ajustes que a gente fez aqui, a gente pode salvar aqui, escolhendo o lugar que a gente quer. Aqui tem vários presets e se eu for abrir um arquivo novo, eu posso download aqui, então posso baixar ele de um arquivo que eu já tenha salvo. Então vamos dizer que eu vou salvar esse aqui como nome de aula 14. Salvar. Agora, se eu fosse abrir um novo arquivo, eu poderia entrar dentro de options e trazer o aula 14 para cá. Detalhe, sempre que eu trouxer, ele vai vir aqui, ele vai desmarcar essa opção de qualidade aqui. E normalmente também ele desmarca a categoria. Então eu vou ter que acionar isso de novo sempre que eu for renderizar. Nesse botão aqui eu zero tudo, tá? Então eu vou zerar todas as configurações, começar do zero. Nesse outro aqui eu posso importar, que é basicamente a mesma coisa que o load, ou então eu posso exportar, que é basicamente a mesma coisa que o save. Na aula 14 então, estudamos a aba System e também a aba Output.